Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 dicas para o Enem vindas de um professor de cursinho popular. Então já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificações. Bora lá? Bueno, gente, o Enem está se aproximando, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para quem estuda e sonha em ingressar na universidade pública ou simplesmente na universidade, o Enem no Brasil ele é a porta de entrada. Então nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho, algumas dicas que eu compartilho ainda com alunos enquanto sou professor da educação popular e de cursinhos populares que são gratuitos para a comunidade. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer e deixar claro aqui é que nós, as classes populares, pessoas que batalharam muito para ingressar na universidade, pessoas vindas de periferia, pessoas pobres, pessoas negras, enfim, esse é o momento, né? E nós temos uma grande disparidade social no Brasil, que já é muito conhecida devido às grandes desigualdades do nosso país, e há uma competição desleal. Eu compreendo que muitas das pessoas que querem ingressar na universidade, que têm sonhos ambiciosos de cursar medicina, advocacia, que são ambiciosos, mas são possíveis, né? Ainda precisam concorrer com pessoas que têm níveis econômicos maiores, estudam em escolas privadas, fazem terceirões, se preparam o ano inteiro, às vezes em turno integral, para conseguir entrar nesses cursos. Então há sim uma competição desleal entre as camadas populares, entre as pessoas de vulnerabilidade social e as pessoas que têm condições econômicas para entrar. Nós não estamos falando aqui do sentido de meritocracia, porque meritocracia não é algo que existe a não ser que as pessoas partissem do mesmo pressuposto. Nós estamos falando de pessoas que cursam escolas públicas, que são bastante precárias, que têm uma defasagem no ensino-aprendizagem, que começam lá embaixo, e pessoas que estão cursando escolas privadas e conseguem ingressar na universidade com mais facilidade. Ademais, as camadas populares têm que trabalhar 8 horas por dia, às vezes se dedicar a um cursinho à noite, uma série de questões relativas ao cansaço, ao emocional, que nem sempre é possível uma concentração melhor no Enem. Então as dicas que eu vou trazer aqui, por isso eu já falei, são vindas de um professor de educação popular, que precisou estudar bastante para entrar na universidade também, e que vem compartilhar com vocês alguns saberes mínimos para essas provas. Nesse mês de novembro nós então vamos ter as 2 provas do Enem, né? As 2 partes da única prova, que é a prova de linguagem, ciências humanas e redação, que acontece nesse dia 5 de novembro, no sábado, e a prova de ciências da natureza e matemática, que acontece no dia 12 de novembro, no próximo sábado. E é muito importante que a gente se prepare para essa prova. Então aqui vão algumas dicas. A primeira é a seguinte, e talvez a mais óbvia: dormir bem. Por que eu vou falar aqui sobre dormir bem? O que isso tem a ver com a prova? Olha, isso tem tudo a ver com a prova. Dormir bem, ter um descanso, estar tranquilo, melhora o seu processo cognitivo, então melhora a sua capacidade cognitiva de processar informações, melhora a sua capacidade de mnemese, ou seja, a sua memória, você tem capacidade de lembrar mais os conteúdos que você conseguiu estudar ou não ao longo do ano, melhora a sua capacidade de abstração e a sua capacidade de concentração. A capacidade de abstração é de abstrair tudo aquilo que está te deixando nervoso e tudo que existe em volta na prova e você poder se concentrar naquilo que você precisa fazer na sua prova, que é a parte importante. Então quando eu falo em dormir bem, não é você ir tomar um porre antes de ir para a prova, não é sair para a prova de ressaca, não é ir dormir tarde, não é ficar assistindo Netflix até a meia-noite com o nervoso da prova, não. É você ter um dia relaxante, ter um dia tranquilo, ter um dia com calma, mesmo que você esteja trabalhando no dia, depois você descansar de boa, ir dormir cedo e se preparar para essa prova. Segunda dica, não estude na véspera. Nós temos mais de um estudo científico relativo ao cognitivo e à memória mostrando que nós não conseguimos abstrair tantas informações. Primeiro, quando nós estamos nervosos e segundo, quando nós estudamos na véspera. Isso porque no nervosismo o nosso cérebro não consegue se concentrar nas informações que nós precisamos, ativar a nossa mnemese, a nossa capacidade de concentração. E o segundo é que estudar na véspera, se você dormir mal, você não vai, os seus neurônios não vão descansar o suficiente para que essas informações sejam retidas pela sua capacidade memorial. Então, se você não estudou ao longo do ano, não adianta estudar na véspera. Se você estudou ao longo do ano, beleza, não precisa estudar na véspera. Tira esse tempo para descansar,
para relaxar, para você ficar com a sua família, para aproveitar um filme, para descansar a sua cabeça. Beleza? Terceira dica, fazer a redação primeiro e revisar por último. Isso é uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos. Hoje eu sou professor de História, mas eu já fui professor de redação em cursinho popular e eu sempre frisei essa questão. Chegou na prova de linguagem, de ciências humanas e redação, esquece o restante da prova. Faça a redação. Leia com calma os textos motivadores, leia com calma os textos que são apresentados, leia com calma os objetivos da redação para você não zerar o que você precisa fazer, né? Veja tudo isso aí com calma e comece a escrever o seu texto. Só escreva o texto, tá? Nesse primeiro momento é isso. Faça a redação primeiro. Depois você vai para a prova, né? Você vai para a prova, faz as questões de múltipla escolha, etc. E aí no final da prova você deixa um tempo, pense bem nisso, né? Mas, gerenciamento do tempo é uma coisa importante. Você revisa a redação. Por que eu digo isso? Porque no sentido de escrita, que é uma coisa que somente nós seres humanos fazemos, o nosso cérebro é viciado. Então se nós escrevermos a redação e revisarmos ela, nós vamos deixar passar questões que estão erradas, a construção de textos que estão erradas, problemas linguísticos, erros de acentuação, erros gráficos, esse tipo de coisa, porque o nosso cérebro vicia naquelas informações que nós estamos colocando. Então deixa para revisar por último, porque o seu cérebro vai ter olhado outras questões, se focado em outras coisas e você vai voltar com a cabeça limpa para revisar o texto e pegar coisas que você não pegaria normalmente. Última dica, galera. Cuide de si. E cuide de si significa cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Por isso está muito relacionado também ao dormir bem. Beba água, tá? Beba bastante água no dia anterior, beba bastante água no dia da prova, porque pode. E a hidratação ajuda o seu corpo a se manter melhor, ajuda o seu cérebro a se oxigenar e você lembrar outras informações. Não coma coisas gordurosas. A galera tem mania de comer um churrascão antes de ir para a prova, ou alguma coisa assim, ou levar chocolate. Chocolate tem açúcar, beleza, mas opte por um chocolate mais amargo, alguma coisa assim, por uma barra energética, porque a gordura vai fazer com que o seu corpo tenha mais trabalho em processar essas enzimas, essas proteínas, enfim. E você pode acabar ficando sonolento na prova e o seu cognitivo não funcionar apropriadamente. E uma coisa, finalizando, que deixa muita gente nervosa é a questão de ir ao banheiro. Ah, mas professor Leonardo, eu vou tomar bastante água, eu vou ir ao banheiro, eu vou me dar um nervoso. Pois é, eu sei que o Enem tem aquela coisa ali de vigilância e tal, mas aproveita esse tempo para você respirar fundo, ficar tranquilo, ir com calma, deixar as informações sendo processadas e vai tranquilo. Bueno, gente, essas são as dicas que eu tenho enquanto uma pessoa que é professor ainda há 6 anos de cursinho popular, que já viu muita gente estudar para o Enem e ingressar na universidade, a qual tem muita felicidade. Então eu desejo uma boa sorte a todas as gentes que querem ingressar na universidade, que são da camada popular, e eu digo que você vai conseguir, porque você estudou, você chegou até aqui, e esse é o seu momento, tá? Quem curtiu esse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha. Uma lua, um queijo e um beijo.